Olha, gente, eu sei que vai ter alguém, pelo menos uma pessoa, que vai olhar e vai falar: pô, o Thiago tá sendo arrogante, não tem jogo fácil nessa reta final de Série B. E, gente, realmente não tem, tá? Não tô aqui pra chegar e inventar um cenário pra vocês que a gente vai conseguir com facilidade vencer a Ferroviária, vencer o América e com facilidade a gente vai estar na primeira divisão no ano que vem. Vão ser 180 minutos dificílimos. Mas eu acho que se a gente tem um cenário difícil, os adversários têm cenários mais difíceis. Confronto direto, jogo contra times que foram equipes mais equilibradas ao longo do campeonato. Eu acho que o Atlético ele tem que agradecer a Deus que tá chegando nas últimas duas rodadas dentro do G4, com dois times que separou o Atlético do quinto colocado. E o Atlético ainda vai enfrentar times como América Mineiro e Ferroviária. Times que, ao longo da competição, mostraram muitos problemas. É nisso que eu acho que a gente tem que basear tanto o aspecto da confiança do Atlético para esses jogos finais, quanto o aspecto da capacidade de vencer esses jogos. Porque é diferente. Eu confio que eu posso vencer esse jogo. Eu tenho condição para vencer esse jogo. Porque a confiança, às vezes, ela é algo tão subjetivo, mas tão subjetivo, que talvez o torcedor da Ferroviária esteja acreditando que pode superar o Atlético. Talvez o torcedor da Ferroviária olhe para o Atlético e fale: ah, mas foi um Atlético que oscilou durante todo o campeonato. Mas se a gente for racionalizar esse cenário, quem tem mais condição? Vejo um Atlético com muito mais condição pensando na vitória do que os próximos dois adversários. Só que eu vejo muita gente com medo. Ah, Thiago, mas o Atlético, em muitos momentos dessa Série B, ele não conseguiu fazer o óbvio. Ele não conseguiu ganhar jogos óbvios. E eu concordo. Talvez tenha sido o grande problema, o maior problema do Atlético ao longo de toda a competição, não ter conseguido ganhar jogos que estava muito na cara que o Atlético tinha total condição e que no final das contas eu acho que o Atlético até fez por onde ganhar esses jogos. Eram jogos contra times mais frágeis, jogos contra adversários que o Atlético conseguiu impor um bom nível durante boa parte do jogo. Só que tem uma diferença desse Atlético que perdeu tantos pontos pro Atlético atual. Só que tem uma diferença do Atlético que perdeu tantos pontos pro Atlético que chega nessas rodadas finais e vem de 3 jogos muito bons. Eu acho que é um Atlético evoluindo. E eu acho que é isso que não deveria deixar o torcedor do Atlético tão receoso. É o melhor momento do Atlético na competição em todos os aspectos. Em todos. Defensivo, de criação, ofensivo e até das escolhas táticas do treinador. Vamos parar para pensar. Como foi o roteiro que o Atlético perdeu mais pontos ao longo do campeonato? Enfrentando um time muito fechado, tendo dificuldade para encontrar esse espaço, o jogo enrolando, o Atlético toma uma transição e consegue empatar ali. E eu vou falar um negócio para vocês, do fundo do meu coração. Hoje eu confio muito mais no Atlético para abrir espaços numa defesa fechada se Ferroviária e América se trancarem do que há 5 rodadas atrás. O jogo contra o Volta Redonda, se fosse há 5 rodadas atrás, o Atlético estaria ferrado. Ferrado. Mas aí a gente teve a bola longa do Teran, a gente teve o Mendonça conseguindo atacar a profundidade, a gente teve o Julimar pisando na área, a gente teve o Arthur fazendo uma excelente saída de bola, o Viveiros transicionando, o Leozinho chegando para finalizar. É um Atlético que a gente cobrou ao longo de todo o campeonato que tivesse mais repertório. É um Atlético que a gente cobrou ao longo de todo o campeonato que tivesse mais maneiras, mais caminhos de como chegar ao gol adversário. Eu acho que isso não pode ser ignorado. E o Atlético chega nessa reta final conseguindo entregar isso. E além, algo que a gente não imaginou que aconteceria ao longo desse campeonato. Um Atlético mais sólido defensivamente. Um Atlético que começa pressionando melhor. E eu acho que esse processo defensivo ele começa lá na frente. É difícil hoje passar pela primeira barreira de pressão. E assim, eu acho que o torcedor do Atlético ele vai ter que acordar. Porque um dos jogadores que melhor pressiona hoje do Atlético é o Bruno Zapelli.
Algo completamente improvável. E vai descendo essa capacidade defensiva. Nos últimos 11 jogos, 7 sem sofrer gol. Isso é uma média absurda. Que, óbvio, eu acho que a gente pode credenciar o momento do Teran, do Arthur na zaga. A entrada do Benavides na zaga, pra mim, foi incrível, foi ótima. Mas, no final das contas, é um Atlético que defende melhor de forma geral. E a estabilidade defensiva, a gente vê até no rival como ela recompensa numa segunda divisão, como ela dá retorno numa segunda divisão. E hoje eu acho que dá pra dizer sim. Por todo o desempenho no retorno, não, mas eu acho que nas últimas 15 rodadas, eu acho que traz esse respaldo pra gente afirmar. Que traz esse respaldo pra gente cravar. O Atlético se tornou, sim, um time defensivamente capaz. O Atlético se tornou, sim, um time defensivamente de muita qualidade. Então, pra mim, isso precisa ser exaltado. E óbvio, a gente tá falando muito de questões coletivas, de um time que ataca melhor, de um time que defende melhor, mas a gente precisa falar também de um time que individualmente vive um momento muito legal. Basicamente, todos os jogadores do Atlético vivem um momento muito interessante na temporada. Basicamente, todos os jogadores do Atlético vivem um momento pra se comemorar na temporada. Ofensivamente, Léo Derek Mendonça crescendo absurdos e sendo alternativas pelos lados que a gente não teve durante toda a competição. Aí por dentro, Viveiros e Julimar. Uma dupla de ataque que eu acho que a gente precisa valorizar demais. Uma dupla de ataque que eu acho que tem um carimbo de Série A. Aí você tem a capacidade de desequilíbrio no drible, no passe do Leozinho, que é um jogador com uma visão de jogo excelente. Você tem a capacidade de ditar ritmo do Zapelli. Você tem o impacto da sua zaga construindo, com o caso do Arthur, principalmente, mas o Benavides fazendo essa função, o próprio Teran mostrando qualidade de construção. Então, o torcedor do Atlético ter medo do que vem pela frente é natural mediante tudo que a gente viveu. O torcedor do Atlético ter medo do que vem pela frente, eu acho que de alguma maneira é óbvio mediante tudo que a gente viveu. Mas eu acho que o Atlético hoje dá mais argumentos para confiança do que para o medo. Acho que o Atlético hoje dá mais argumentos para assim, para estabilidade que a gente buscou, para regularidade que a gente buscou durante todo o campeonato do que por o receio. Os tropeços surpreendentes, cara, eu não vou falar que ficaram para trás. Mas eu acho que o desempenho dos tropeços surpreendentes, aí sim eu posso dizer que hoje eu não consigo enxergar mais. E volto a dizer, eu fui um crítico do trabalho do Odair durante muito tempo. Eu fui um crítico do trabalho do Odair durante, assim, basicamente o trabalho do Odair inteiro. Mas eu vejo evolução, eu vejo melhora. E eu acho que a gente precisa destacar isso também. Também. Valeu, pessoal. Tamo junto. Forte abraço a nós e pra cima Atlético, porque chega de medo. Acho que tá na hora da gente comemorar, se Deus quiser.